Olá, pessoal! Quartou, mais uma quarta-feira, iniciando aí março. Todo mundo já foi na folia. Que folia da vida que você escolheu, né? Então, estamos aí com a ressaca. Diz que o Brasil só começa depois, Mônica, do carnaval. Olha que absurdo! É, isso é É um verdade. absurdo, né? Isso é o que a gente ouve falar, né? E eu acredito que é mesmo. Mas para nós já começamos, Já né? começamos, é. É isso daí. Pessoal, boa noite, Boa Cláudia. noite, gente, tudo bem? A Lu já falou o nome da nossa convidada, nós estamos fazendo um revival, né? A gente tem, quando nós fizemos um podcast, estava a Mônica, a Adriana Borrasca, lá em Pompeia ainda. Olha quanto tempo! Meu Deus! Eu acho que na época eu era vereadora, acho que. Eu acho que você tinha Tinha sido saído. candidata a prefeita. Isso, na acho que foi isso mesmo. Né? E a gente isso. foi falar sobre mulher na política, foi bem legal. Viu? Foi. legal. O tema foi esse mesmo, mulheres na política. E a gente sabe o quanto que é difícil mulheres na política, né? Muito. Até hoje ainda a gente entende a dificuldade. Não é um ambiente para mulher, é um ambiente altamente masculino, né, Mônica? Eu acho que assim, a política ainda é um cenário machista. Então, assim, a gente fala, né, o cenário masculino, mas as próprias mulheres acho que não conseguem ainda se enxergar, né, na política. E eu acho que realmente eles é um cenário que eles acham que são deles, né? Então, a mulher, né, para ela entrar na política, para ela fazer parte da política, ela tem que querer muito e ela tem que lutar muito. Pelo século XXI, vocês duas já passaram por isso, que é passar na pele, né? Exatamente. Aquela questão do racismo. A gente não basta ser racista, tem que ser antirracista. Igual machismo estrutural. Exatamente. Poxa vida. Mas a Mônica já fez uma apresentação. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Ai, o sorteio é semana que vem, gente. Se você quer concorrer aquele vale em LED aqui, tu bota a câmera central para nós. Ó, já vi lá que tem muito comentários. O pessoal tá querendo ganhar o vale em LED. Basta seguir o Femininas, o Ventex.indústria, colocar 3 coleguinhas lá para concorrer ao vale em LED. Gosta de ventilador, Legal. Mônica? Adoro. Eu também. E quem não gosta, né, nesse calor? Sim. Meu Deus, a gente precisa de um ventilador, né? Eu prefiro o ventilador ao ar-condicionado. E esse ventilador da Ventex, ele vem com controle remoto. Esse daí, acho que não. Esse Né? não. Esse da promoção, não. Não. Mas se você comprar um ventilador da Ventex, você Tem vem opção. ainda com a opção de um controle remoto. Fora que ele é maravilhoso para sua casa, fica lindo, dá um brilho para decoração e tudo, né? Ele é bem clean, né, Cláudia? Do Ele jeito que você é. tá falando. Bem clean. Uma luminária super estilosa e as pás também que alcança aí até 30 metros quadrados. Olha que belezura. Agora tem um parceiro nosso que está fazendo a verdadeira transformação no cabelo da Cláudia. Ela adquiriu todos os produtos e tá aí, ó. Super famosa. Tô andando aí com ele, tô deixando ele mais solto. Menopausa acaba com o cabelo da gente. Acaba. Né? Tá muito fino, muito estranho. E aí eu decidi só dar uma... Vou lá, lavo, faço a teia e aí eu dou uma secadinha e passo o olhinho. Tá um cheiro maravilhoso. beijo, De Lactus. de Lactus. Shampoo, creme, tem máscara, tem potão, né? Tá na Alinhamento. promoção ainda nossa. Se você for lá no Instagram da Dilectus e escrever Feminina 50, você ganha um desconto de R$30 no potão. Já tem um monte de amiga minha fazendo isso. Essa semana passada eu fui lá buscar alguns. E a Cláudia lembrou também no Mercado Livre, pessoal, se vocês comprarem e colocar o cupom de desconto Femininas 10, você também tem um desconto especial, tá? Então, escolhe aí onde você quer comprar, se você quer comprar, fazer uma compra bem seletiva, aí verifica onde fica melhor para você, porque do Instagram é só o baldinho, tá? E temos a Smart Fit, ó, o pessoal que tá cuidando do corpo aí, agradecemos todos os colaboradores, a Smart Fit da Avenida Tiradentes 1048. Para falar de cuidar do corpo e da saúde física, vamos falar, né, Cláudia, quem que é a nossa convidada, que já veio, é repeteco, hein, gente?
E tem muito que conversar, né? A gente é amiga de longa data, a Mônica, uma pessoa maravilhosa, e eu tenho percebido, sou mais próxima, Lu, Sim. uma transformação muito positiva na vida dela, uma transformação. Está brilhando, está diferente, está mais bonita. Agora o filho é advogado, outro filho médico. A coisa mudou tudo. Quer dizer, já saiu todo mundo de fora. Todo. Saíram, não saíram, né? Ainda estão... Voltaram. Voltaram. Mas realmente foi uma conquista, né? Eu falo que a gente sonha tanto, né? Fala, nossa, daqui... Eu sempre falava, 6 anos vão estar os 2 formados, né? Como vai ser? E quando chega esse momento, realmente é assim... Para mim, foi realmente um momento de celebrar, porque eu falo que... passou rápido, né? A gente fala, né? O Mateus 6 anos, o Pedro 5, mas eu falo, passou rápido, né? E a gente vê a evolução deles, o crescimento deles como pessoa, como profissional. Então, isso é muito bom, sabe? Aquela sensação, assim, que eu falo que foi aquela dever cumprido, né? Porque eu acho que o que a gente quer é isso, né? Para os filhos da gente. O que a gente quer é que eles realmente se realizem, né? Que eles escolham o caminho deles. Até brinquei com eles, né? No final do ano, falei, olha, a partir de janeiro, vocês vão andar com as próprias pernas. Eu falei, a mãe vai estar sempre aqui para auxiliar, mas agora eu vou cuidar de mim. Ainda eles, né, deram risada, brincaram, mas entenderam isso, né? Porque hoje eles respeitaram essa decisão minha, né? Porque eles falam, mãe, você pode fazer isso para mim? Tem como você fazer isso? Então, eu falo assim, eles também entenderam, né? Então, eu falo que para mim foi um momento, assim, realmente de celebrar, né? De falar, olha, missão cumprida, né? Então... Ô, Mônica, acho que é uma mudança de nível, né? Tava com o Felipe indo para Ribeirão Preto segunda, eu falei, ó, o nosso relacionamento, ele tá saindo do nível de estar juntos os dois, para um nível de confiança, de responsabilidade e de verdades. Então, assim, a partir de agora é você, eu vou estar sempre aqui, mas é você caminhando sozinho. Porque então, eu assim... vou precisar desse apoio. Né? Não é fácil, né? Eu acho que quando eu vi que você postou, o Felipe tá indo, a mãe, né, o coração aperta. É difícil. Mas eles crescem muito. Você vai ver que cada vez que o Felipe voltar para casa, ele volta mais maduro, mais independente. E assim foi com o Mateus, né? Porque o Pedro acabou ficando ainda em casa, né? Ainda está lá até hoje. Mas assim, o Mateus foi. E aí começa, e é isso que você falou, é a confiança. Porque aí a gente tem que ter certeza daquilo que a gente ensinou para eles. Né? E que dali para frente eles vão... E isso é muito importante, a verdade, né? Com os meninos, a gente sempre foi... Eu falo que eu tenho 2 filhos, mas eu tenho 2 amigos. Então, a gente conversa muito, a gente sempre foi muito aberto, né? Em situações de eu falar, olha, se for beber, não dirige, né? Se tiver com quem está bebendo... Né? Sempre essas coisas. E quando acontecia alguma coisa, ele, mãe, bem que você falou. Então é isso, porque agora você não vai estar lá para olhar o que ele está fazendo, né? É ele com a consciência dele. E você acreditar naquilo que você ensinou, né? E dá certo sim. Eu acho que essa proximidade. E às vezes também, no caso, o Felipe tem o quê? 18? Fez 18 sábado, domingo. Então, é muito novo, né? O Mateus, assim, como ele teve 2 anos de cursinho aqui em Marília, depois 2 anos em Botucatu, e depois ele foi para a faculdade, então ele teve esse tempo maior de amadurecer. E às vezes ele vai e fala, não, mãe, ainda não é o meu momento, né? Acredito que vai ser, mas é isso, acho que agora ele vai ter que, né, que sentir a mãe aguentar. E eu, Mônica, que a Sarazinha foi embora para Portugal já tem mais de 2 anos. Então, que tô sem vê-la, né, assim, e acreditando nessa responsabilidade que a Cláudia falou, eu tô acreditando. E ela falou, mãe, 2 anos eu não saio em balada, não vou em lugar nenhum, vou
guardar dinheiro para vir É. para o Brasil, né? Então, assim, não é fácil, hein? Não. É porque a gente fala que a gente é a mãe, a gente quer, né, sempre embaixo, né? Tem um corte no Femininas que a Cláudia falou, que torna a mãe desnecessária, Isso, né? Ela faz a pergunta para mim, ela fala assim, é difícil tornar desnecessária. Então, e é o que eu falo, a gente quer estar ali, quer estar cuidando, quer estar ajudando, quer estar fazendo, e aí a gente, né, não se prepara para né, para essa, ainda mais a sua, né, outro país, né, ficar tanto tempo sem se ver, mas eu falo hoje, graças a Deus, a gente tem a internet, a tecnologia, porque eu falo, meu irmão também que mora fora, a gente se vê assim, ele vem uma vez por ano, mas assim, parece que eu vejo que para os meninos, o mesmo carinho que ele tem pelo meu irmão que mora aqui, ele tem pelo... Então assim, isso não atrapalhou, né? Mas assim, a gente ainda bem que tem, e se não tivesse, né? Acho que seria bem pior. Agora a gente falou de filho rindo, choro, onde é complicado. Você entrega e aí você tem que não chorar, né? Falar, vai, né? E é a minha raspinha do tacho. E ele olha para trás assim, né? E eu, vai. Né? Assim. Quer dizer, você tem que falar, vai. A gente acho que a Lu falou também, né? Se falasse passar, eu posso ir para Portugal? Não, melhor não. Né? Você quer ficar aqui, né? Mas eu vejo que a gente trabalha essas questões de colocar. Eu não digo que eu crio meus filhos para o mundo. Eu não faço, eu não gosto dessa terminologia. Eu crio meus filhos para que eles sejam melhores do que eu. Para que esse mundo que eles vão construir seja muito melhor. Então é para isso que eu crio, né? E com muita conversa, bate-papo, né? Felipe ficou assim, segunda, fiquei lá de segunda para terça, ainda estava meio assim, né? Chorou um pouco, e aí você tem que ficar em cima e falar, vai filho, né? Você consegue, tá acontecendo alguma coisa e tal, e tá indo, né? O olho dele fica verde, brilha, quando ele tá chateado, né? Então, e mãe é mãe, né? Então, acho que vai ser mais complicado. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Fora de ser mãe, que a gente é mãe, é dona de casa, é profissional, é vereadora, foi candidata a prefeita. Como que é essa Mônica, mulher? Tá entrando na menopausa ou já entrou? Já entrei. Eu também tô, amiga. Muita luta. Muita luta nessa hora. Muita luta nessa hora. A gente que lute contra os hormônios, né? Porque assim, gachos, tudo. É um processo. Eu entrei, eles falam no climatério, eu tinha 48, né? Eu tô com 51, agora eu já entrei mesmo na menopausa. E a gente percebe a mudança de humor, a mudança no cabelo, na pele, em tudo, né? Até brinquei com o Matheus, falei, Matheus, você vai ter que pedir uns hormônios aí. Ele falou, mãe, vai, como que ele falou, numa médica especializada. Né? Olha que ético. Não é? Médico ético, hein? Então eu falo assim, mas não é fácil. E como que é mudar, Mônica? Como que é essa transformação? A gente vê o tempo todo, a gente não pode parar, né? Senão a gente cria lodo. Eu acho que é assim, ó. Eu falo que 2024 foi um ano, assim, para mim, desafiador. Desafiador porque, assim, foi um ano de muitas perdas, né? Eu falo que foi minha mãe, né? Perdi minha mãe. Perdi minha cachorra, que tinha 16 anos. Depois, a outra, né? Que foi agora mais recente. Mas foi um ano muito, assim... eu senti um ano, assim, de perdas mesmo, sabe? Aquele ano que você tem que lutar. Além dessa... de ciclos, Isso, né? Aí, depois da morte da minha mãe, eu comecei a sentir um cansaço, assim, excessivo. Eu dormia, acordava, parecia que eu não tinha dormido. E aquela canseira, eu falei, gente, não tá normal. Eu falei, não é normal isso. E uma dor no corpo, né? E eu fui no médico, né? E aí, chegou lá, ele foi me examinando, conversando, e ele falou, olha, mano, você
tá com fibromialgia, né? E aí eu levei um susto, porque a gente vê, né, fibromialgia, vê falar, né? A gente não sabe, não entende o que é, né? E aí ele me explicou, ele falou, você já vinha nesse processo. E aí, com a morte da sua mãe, você desencadeou, acelerou. E aí a gente vai tentar entender, né, o que é a fibromialgia. A fibromialgia tem relação com o estado emocional, com as emoções. Então, já foi, né, já juntou tudo. E eu falei, e agora? Como que eu vou lidar, né, com a fibromialgia? Eu falei, e aí, doutor, o que eu faço? Olha, mãe, você tem que, né, agora nós vamos entrar no medicamento para ansiedade, para relaxar, para dormir. Então, assim, é muito difícil, né? Porque aí você tem que fazer uma mudança. Aí você já não pode mais, assim, pensar, né? Fala assim, eu vou ver se eu vou mudar, se eu vou melhorar. Aí você fala, não, ou eu mudo agora, que nem ele falou. Ou é agora, não é nem para ontem, nem para amanhã. E aí eu já vinha, né, nesse processo que eu sempre falando. A hora, né, quando eu cuidei da minha mãe, falei, vou cuidar da minha mãe até o último minuto. Falei, vou, né, os meninos vão se formar. Isso. Rápido, né? E eu falei, depois eu vou me cuidar. Então é o que eu estou tentando fazer hoje, né? Até, né, falei para a Cláudia, tentando, né, me colocar como prioridade na minha vida. E parece fácil, mas não é. Não é muito difícil. Todo mundo na frente. Porque na realidade, a gente vamos falar assim, a infância não, porque a infância a gente, né, tá ali, a mãe, o pai, então aí a gente começa, né, ao ciclo de amigos. Aí a gente sempre abre mão, né? Vamos fazer isso, não, vamos fazer aquilo, a gente sempre quer agradar o amigo. Aí a gente começa a namorar. Aí qual que é a prioridade? O namorado. Não, vou pôr essa roupa porque ele gosta, vou isso porque ele gosta, porque isso porque não gosta. E aí a gente casa, aí vem os filhos. Aí qual a prioridade? Não, prioridade é meu filho. Né? Então a gente vai abrindo mão de ser prioridade na nossa vida. E aí chega uma hora que a gente fala, não, agora eu vou me colocar como prioridade. E não é fácil. Não, eu acredito até que a gente fica fluida demais e não entende nem o que são as nossas prioridades. Exatamente. Porque aí a gente se perde lá na infância, que um dia você pensou em ser alguma coisa, e aí a gente é ensinada. A Lu sempre fala desse machismo estrutural, e eu acredito, não é que a gente é contra homem, nem feminista louca, mas eu vejo assim, que a gente é ensinada a cuidar. Exatamente. Né? A gente é ensinada a cuidar. Você cuida, você protege, você que faz, abre mão. Eu me lembro da minha mãe, a gente nunca foi rico, eu me lembro da minha mãe abrindo mão de alguma coisa de comida em favor da gente. E eu já me peguei abrindo mão de algumas coisas em favor das crianças. Então, esse abrir mão, deixar de... A gente acaba, aí casa, aí é o marido que a gente tem que cuidar, é o casamento que você tem que segurar com todas as forças para que o casamento não vá embora, né? E você tem que passar por cima. Esses dias eu vi um podcast que a moça falou assim, eu me separei porque eu traí. Então, o cara não precisa ficar comigo, né? Eu traí, eu que traí. Então, o cara tem o direito de me separar. Agora, se é o marido que trai... Perguntar, releva, espera. Mas é exatamente, né? Exatamente isso. E para uma vez, né? Eu tenho uma amiga, Eliane, ela é psicóloga. Não sei se você conhece. Maravilhosa, Eliane. E a gente, sempre que a gente conversava, a gente trabalhava junto, lá em Oriente, na clínica, e a gente conversava. Ela falava, Mônica, é assim, ó, Deus em primeiro lugar, segundo você, depois seus filhos, depois sua mãe, depois seus... eu achava um absurdo, né? Eu falava, como que eu vou, né? Como sou eu? Aí eu tenho uma outra amiga também, que é amiga do meu irmão, a gente se tornou amiga. Ela falava, amiga, o melhor é para você. O melhor lençol, o melhor xícara, o melhor, sabe? E a gente fala, como que eu vou, né? Ter melhor para mim, meus filhos vão ficar, né? Então eu acho que isso não sei se a gente fala crenças, né? Isso. São as crenças, né? Que a mulher é sempre, eu brinco, falo assim, que a mulher é assim, né? Fala, você vai crescer, você vai encontrar um homem bom, você vai casar, ele vai cuidar de você, né?
E aí ninguém fala, ó, você vai ter que trabalhar, ganhar dinheiro, guardar Não, dinheiro. ninguém conta a Não é? Ninguém fala fala. Não, verdade. Não fala, né? Fala, então, assim, e aí a gente tem vê. mudado. Tem mudado. Hoje eu percebo assim, a gente vê realmente os relacionamentos, que a gente fala que a gente vê muito caso hoje de violência, né? Violência doméstica, Somente, violência. né? Porque as mulheres não aceitam mais. Elas não tão, elas querem a liberdade delas, elas querem trabalhar, elas querem ter, né, a sua independência financeira, né? E como que você vai atrás da sua independência se você ficou lá atrás parada, né? Ô, Mônica, mas uma questão que você falou importante da crença, ou a gente demoniza demais, ou a gente romantiza demais. Né? Então, na crença, assim, que nem a Cláudia falou, eu vou dar para o meu filho e eu fico sem. Então, quando a gente conta pelas crenças antigas de vindo dos pais, é lindo, olha como ela é uma mãe bondosa, generosa. Então, vem com essa crença atrás. Ou uma mãe que é indisponível, a gente demoniza. A gente fala, olha que mãe, como que pode? Que mãe é essa que deixa, que vai? Eu levei muita crítica quando a Sara foi embora. Principalmente da minha família. Muita crítica. Onde já se viu? Menina não tem nem 18 anos ainda, morar num outro país. Então, a gente tem essa dualidade. A gente vai para um lado, vai para o outro, tentando se encontrar. Exatamente. E no meio de tudo isso, existe uma mulher que tem desejos, que tem sonhos, que tem dores, e que aí, não entende muito bem nem o que está fazendo. E aí, sempre a gente vai se deixando para depois. Quando isso acontecer, aí eu vou fazer isso. Quando isso, vou... Né? Então, assim, não se sentir culpada por fazer escolhas, por se colocar como prioridades, hoje eu falo. Hoje eu consigo passar uma tarde sem fazer nada, assistindo um filme e sem me sentir culpada, né? Então, a minha mãe, às vezes a gente brincava com ela, né? Porque ela dava aqueles cochilos à tarde. Às vezes você chegava na casa dela, estava cochilando e a gente falava assim, mãe, você estava dormindo? Imagina eu dormindo. Então, assim, por quê? Porque ela achava que era uma vergonha falar. Ela não se permitia. Ela não se permitia, mas ela já era aposentada, ela já tinha criado os filhos. Qual era o problema, né, dela dormir? Mas era isso, era uma vergonha. Porque sempre foi uma mulher muito ativa. Minha mãe sempre foi muito ativa, né? Então, ela não se permitia. Ô, Mônica, você tem muitas afetações, né, na sua vida, assim. Você vem de crença, você quebra ciclos e vai, mas tem um preço também a pagar, hein? Exatamente. Como fica a saúde mental de uma mulher tão empoderada? Agora vereadora. Agora. Volta ao mundo eu acho que, assim, é muito difícil. Eu falo assim, que eu... até para falar, porque eu falo assim, eu sinto que, assim, são fases, né? E eu luto muito contra isso. Aí eu sei que eu tô... Sabe, eu tô naquela fase que eu tô me deprimindo, e eu falo, opa, Mônica, vamos, levanta, reage, não deixa. Exatamente. E foi assim desde, né, de sempre. Mas quando eu tive o Matheus, eu tive a depressão pós-parto, mas eu percebi. Porque eu não queria sair, eu não queria, né, tomar banho, eu não queria ninguém que fosse... E eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Então, eu preciso reagir. Só que eu falo que para a mulher, tanto para a mulher, eu acho que como para o homem também, que eles também têm, mas você ter uma rede de apoio, eu tenho essa rede de apoio, de amigas, sabe, de parceiras que eu falo que é muito importante, sabe, de uma perceber que a outra não está bem, mas é uma luta constante, porque se você deixar, você se entrega. Então, assim, você se revolta, você cai, você se deprime. Só que aí, sabe aquela música assim, levanta, né, poeira e dá a volta por cima, e de repente, quando eu vejo, eu já estou lá de novo. Então, eu falo que essa coisa de cair e levantar, eu levanto rápido. Eu falo que eu posso cair muitas vezes na minha vida, mas eu levanto.
na questão da política mesmo. Eu falo assim, foi muito difícil, essa última eleição foi muito difícil. A gente foi uma luta, né, para ganhar, depois teve toda uma denúncia para tentar tirar, né? Então eu falo assim, é você, e seria mais fácil eu falar, olha, tchau, não quero mais. Tchau, vou cuidar da minha vida. Mas eu não deixo. Eu falo, não, isso é meu, é um direito meu, eu conquistei e vai ser meu. Né? Se por algum motivo eu tiver que abrir mão, eu vou abrir mão. Mas nesse momento, não. Então, é isso. É o que você falou, a saúde mental. E hoje eu percebo que se você não tiver saúde mental, se você não estiver bem, nada vai estar bem. Nada vai fluir. Nada. Então, eu falo que eu tento sempre estar lendo alguma coisa, sempre estar conversando, sempre assistindo um filme, alguma coisa que me faça sempre... Eu sempre tenho que... Eu falo que o meu filho, Pedro, ele fala que eu sou movida a desafios. E eu sou mesmo. Se eu tiver um desafio, se eu tiver alguma coisa... Então, eu vou. Então, eu falo assim, eu sempre vou buscando, né, essa questão de estar me desafiando, né, de ir, de fazer. Então, eu sempre falo assim, às vezes, mesmo não querendo fazer, eu faço, depois eu falo, ainda bem que você fez, Mônica, ainda bem que você foi. E eu acho que é essa questão, né, Tem uma questão importante também, né, Mônica, que eu acho que é a gente analisar, né? Então, assim, que nem você falou da música, né? Sacode, levanta a poeira e dá a volta por cima. Fazer uma análise também do que aquilo foi proveitoso nessa vivência, nessa experiência. De repente, por limites. É uma coisa que a gente não aprendeu. Não. Eu falo que a palavra mais difícil ainda continua sendo não. Sabe uma coisa que eu tenho percebido com relação a isso? Assim, ó, que, por exemplo, existem pessoas tóxicas perto de você. Aí você fecha a porta aqui, fecha a porta ali, e afasta essas pessoas de boa, sem briga, sem nada. Mas é tão louco o cérebro da gente que você vai em busca de outras pessoas para substituir essas pessoas tóxicas. Mas muito complicado. Você tem que ficar atenta, porque você fala, por que eu fiz isso? Por que eu tô indo atrás de alguém e eu tô sentindo a mesma dor que eu sentia com a fulana, agora eu tô sentindo aqui? Por conta do quê? É porque a gente não trata, né? A gente precisa fazer terapia, a gente precisa enxergar. E tem uma coisa que, além do autocuidado, você precisa entender que a autorresponsabilidade, né? Você é responsável por você? Exatamente. E é uma das coisas que eu percebi, porque eu falo que eu tinha síndrome da salvadora, né? Então, eu queria resolver o problema de todo mundo, salvar todo mundo. Se eu queria ver todo mundo bem. Se eu ia numa festa, eu via que tinha pessoas em pé, eu já queria resolver o problema, arrumar, sabe? Aquilo me incomodava. E hoje eu comecei a colocar esses limites, porque eu entendi que ninguém muda ninguém. Ninguém muda. Se é tão difícil a gente mudar a si próprio, imagina mudar o outro. E o outro também só vai mudar quando ele quiser mudar. Então, eu falo que isso daí eu coloquei um limite. Eu coloquei esse limite, né? Porque eu acho que senão você vai... E é que nem você falou, você cai, você levanta, você analisa, fala, agora isso eu não quero mais. Isso eu não quero mais. Em casa a gente tinha muito conflito, porque os meninos amam comida japonesa. Toda vez, não vou. Eu acho que eu tenho fobia do cheiro, do peixe, sabe? Sim. E era uma guerra. Você é chato, você não vai, você nunca vai com a gente, você não vai. Eu fui algumas vezes. Aí, come isso, experimenta isso, que eu não quero, não gosto. E agora eu não vou. Então, assim, eu coloquei, e aí agora acabou. Agora... É caro pra caramba, você vai então, eu falo, pra quê? Eu vou lá gastar, não vou comer, vou me ficar irritada, né? Então, era assim. Mas eu falei, não vou, não gosto. Então, assim, eu acho que você, além de se colocar como prioridade, você tem que aprender a falar não e estabelecer limites. Isso eu não aceito mais. Isso eu não quero mais pra minha vida. E isso é, assim, libertador. Esses dias eu assisti um documentário daqueles minimalistas, né? Que eu falei, vou assistir isso aí para ver o que é isso aí, né?
E aí é tão interessante. Bom na Netflix, né? E é interessante porque, assim, são dois amigos, né? Estudaram juntos e tiveram todos traumas de infância, de tudo que. E aí eles conseguiram chegar, foram trabalhar numa empresa e nada estava bom. E ele comprava, tinha um melhor cargo e não era feliz, então, né? E aí eles criaram essa ideologia, a ideologia, né, que fala, né? Que é viver com menos e viver melhor. Porque, na realidade, não existe felicidade plena, né? Não. Você está todo dia, todo momento, né? Então, são momentos. E só cortando você, não cortando, mas cortando, assim, a gente tem que falar isso. Isso aí é uma verdade. Não existe felicidade plena. Você não vai ser feliz de manhã. Não, de tarde, você de vai noite, acordar. todo dia. A hora que eu estava vindo para cá, eu vi um arco-íris no céu, lindo. Acho que fazia nem sei quanto tempo que eu não vi o arco-íris. Mas, assim, daquele enorme, todo colorido. E eu fiquei tão feliz. Falei, nossa, o arco-íris, isso é um bom sinal, né? Então, são momentos, né? A gente vai... E se a gente não entender isso, que não existe a felicidade plena, a gente só vai se frustrar, né? Só vai se frustrar. Eu acho que em todos os sentidos. Porque qualquer área que você for trabalhar, é difícil. Qualquer, né, o que você... Tem área que é um pouquinho mais conflitual, como, por exemplo, a política. A política, Vamos ser, né, aqui verdadeiras, é complexo. Esse contexto ainda é muito machista. Um pouquinho antes, nos bastidores, nós estávamos conversando, eu e o Diego, dos prefeitos que estão fazendo aí, agora já passou, mas aproveitando o marketing, o merchan, fazendo patifaria, né? Assim, passando um pouco do ponto, né? Tem prefeito que está na medida, acredito, nas redes sociais, né? E aí sai um pouquinho disso. Mas porque, Lu, eu falo assim, é moda, né? Então agora tem os TikTok, as modas. Então, assim, às vezes eu falo, meu irmão sempre falava assim, né? Rede social demais é igual doce de leite, né? Ele fala isso, eu brinco, eu falo que, lá, o doce de leite, né? Então eu falo assim, mas não é isso, porque às vezes passa do ponto, né? Mas assim, eu acho que isso é uma fase. É que a gente fala, é uma fase que tá na moda e eles estão fazendo, né? Mas daqui a pouco... Eu bato no ponto e na tecla e eu afirmo que nós precisamos aprender. Nós somos analfabetos, o brasileiro ainda é analfabeto politicamente. Exatamente. Então, nós precisamos aprender a entender a política, porque é um universo, né, Mônica? Ele é muito ímpar. Quando você entra na política, você fala, tudo gira de um jeito, a política gira de outro. Né? Os contratos, Mas a política, ela não é uma coisa ruim. Não, é muito boa. Ela é bom. Só que a forma, às vezes, como ela é feita... Não é a máquina da política? Eu acho que é justamente o sistema. O sistema. É o que se acredita, né? Então, às vezes, você tenta fazer diferente, é onde você, né, é mal interpretado. Então, eu acho que aí o que acontece? As pessoas vão desanimando, e aí realmente... né? Qualquer um. Tá bom. Aí você acaba, né? Ou você, aquela história, ou você faz, enfrenta e faz. Eu falo que de verdade, que eu sinto uma mudança, sabe? Assim, ainda muito lenta. Mas eu sinto uma mudança que um dia vai acontecer, né? Que realmente as pessoas vão se envolver. Porque fala assim, você não nasceu para política, você não serve para política, você não... Não é isso, todo mundo nasce político, né? Todo mundo nasce. Então eu falo... Precisa ser reeducado, que nem a Cláudia, educado ou reeducado, né? Porque também, Mônica, você tem umas pessoas que... Ai, Jesus, se eu falo ou não falo, Dieguito, na polêmica, tem umas pessoas que utilizam o palanque, seja lá a Câmara de Deputados, sei lá o quê, para fazer os seus desejos mais íntimos, reprimidos ali, se estabelecer nas casas. Porque a política, na realidade, você tem que ver, você vai lutar pelo bem comum das pessoas. E quando a política ela se torna, eu falo, individual, você traz a política para você, é que nem você está falando, para se realizar ou para fazer alguma coisa, né? Para você é onde dá errado.
né? Então, se você realmente fizer ali, fazer seu trabalho... Qual que é o trabalho? Qual que é o meu trabalho como vereador? Fiscalizar, né, o prefeito, fiscalizar se está utilizando, se está fazendo, o que está fazendo, e buscar, na realidade, conversar, buscar através da população ou as demandas, e aí tentar, né, ver como que você vai fazer, isso é possível, isso não é possível, e é isso, não tem muito mais que isso. Então não adianta, é o que eu falo, na minha campanha eu sempre falava, eu só posso prometer trabalho, porque não adianta eu prometer coisas mirabolantes e depois não cumprir. Né? É difícil. Então, ainda é um cenário aí desafiador. A Cláudia foi, ela sabe. Tem que gostar. Eu falo que tem que gostar muito. Você tem que viver, né? A Isso, política, ela te suga tanto que você acorda política, dorme política, acorda política, dorme política. Se você tiver outras funções, se você quiser dividir o seu tempo, não consegue. Exatamente. Porque, assim, as pessoas, elas confundem, né? Elas confundem. Aí você passa a não ter final de semana, você passa a não ter nada. E outra coisa, se você tá num evento social, você tá lá dançando, tal. Nossa, lá, né? Então, assim, mistura muito, é o que eu falo, eles falam assim, né, que você tem que aprender a separar, né, sua vida política da sua vida pessoal. Eu não consigo. Não, mas eu acho que eu não consigo fazer isso. Então, mas eu acho eu não consigo. É quase impossível. É impossível. Então, eu falo, para mim, eu não consigo. Eu não consigo. Olha, essa pessoa falou isso de mim, falou mal, né? Não, mas ela está falando da Mônica vereadora, não está falando da Mônica pessoa. Mas como que é? Como que separa, né? Então, assim, até nessa questão da política, nesse mandato, eu estou colocando limites. Olha, eu estou aqui, não estou vereadora. Você, se quiser, segunda-feira, eu te procuro, você me procura. Isso que interessante. A gente conversa. Eu tomei a decisão de ter um dia para atender, né? Só não defini esse dia ainda. Para isso, pessoal, eu estou lá a tal hora, me procura. Porque senão, eu falava assim, eu não conseguia ir na academia. Porque primeiro, antes eu trabalhava como nutricionista, então todo mundo me perguntava sobre dieta, né? Aí depois era... então, Mônica, porque eu preciso te falar que na minha rua tal. Então você acaba não tendo esses momentos, né? Então eu sempre falo, Mônica, eu precisava te falar com você, preciso te... Então tá, vamos falar, segunda-feira você me procura, eu te procuro, vou anotar aqui, a gente fala, porque se você não colocar esse limite, você não vive. Aí você começa a se isolar, aí você, né, deixa de ser quem você é, né? E eu sempre falava, desde a primeira vez que eu fui candidata a vereadora, se eu tiver que deixar de ser quem eu sou, eu não vou. Porque a pior coisa, né? Até a Lu brincou, agora ela tirei o rosa para o laranja, né? Falei. Mas eu sempre usei muito rosa, né? Sempre fui muito do rosa, ainda gosto. Então, às vezes, nunca me importei se eu tinha 40, se eu tinha 50, sabe? Eu nunca me importei. Então, eu falo, eu sou o que eu sou, eu não vou mudar a minha essência porque eu gosto de dançar. Então, eu vou dançar. Então, eu falo, infelizmente, né, a gente tem que colocar esses limites, senão se você não vive mais. E outra, né, o filtro, né, eu falo que as 3 peneiras, né, que eles falam, quem falou, como que é quem falou, quem falou, você tem que fazer essa Você sabe, Mônica, filtrar, porque senão falou, olha, falaram. Então, eu sempre falo assim, quem diz, por quê? Então, Como chegou hoje eu consigo lidar muito bem com isso. Mas antes não, né? Antes eu já queria ir lá tirar satisfação. Você sabe uma coisa que a política me ensinou muito? A saber quem eu sou. Exatamente. Assim, eu hoje, olha, se fala, se tá falando verdade, eu vou ver se é próximo, eu vejo se é interessante, se tá falando verdade, eu vejo se eu preciso mudar. Mas se são pessoas que estão com falas que são absurdas ou falas de passado, hoje de verdade não me importa. E eu tenho dito muito isso, tem uma pessoa que fala, né? Eu aprendi a colocar muros. Os meus muros são pequenininhos, são com florzinha, tudo branquinho.
Mas existem espaços que as pessoas não entram mais. Eu não permito mais. E se tiver achando, olha, porque a Cláudia é isso, a Cláudia é aquilo, amém. Sei o que você acha, fique tranquilo para achar, você tem o direito. Agora, eu não posso ter o direito eu não quero ficar me ofendendo ou isso ou aquilo, né? Exatamente. Redes sociais é um negócio complicado, porque aí todo mundo fala, né? Todo mundo fala. Eu não via, não colhei redes sociais, né? Você tá lá no Facebook, deixa. E assim, era muito engraçado que a hora que falava, como não havia resposta, então aí foi diminuindo, ela não vê, não, isso aí. Então, a gente precisa aprender a lidar com redes sociais. Né? Porque eu acho que assim, fala que se você se importar, é pior. Então eu falo assim, hoje eu penso assim, se realmente a pessoa ela quer seu bem, ela gosta de você, ela é seu amigo, ela quer seu bem, ela vai vir falar pra você. Ela vem falar pra você. Pra mim, o resto é fofoca e maldade. Né? Então, falaram. Então, hoje eu falo, eu não me importo. Eu falo assim, que depois que eu perdi minha mãe, eu falo que eu perdi o medo. Eu falo assim, eu acho que eu sempre fui corajosa. Sempre me julguei uma mulher muito corajosa, né? A gente brinca, fala que desde pequena, eu sempre fui assim, pula ali, eu pulava e rio. Eu sempre fui corajosa. Só que depois que eu perdi a minha mãe, eu perdi o medo. Então eu falo assim, sabe? Mas e se acontecer isso? O que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada, minha vida não vai mudar. Então eu falo que o único medo que eu tenho hoje é de perder meus filhos. E uma vez eu fiz um coach, né? Ele me ensinou essa técnica que é a régua, né, dos problemas. Então ele falou, qual seria o pior problema da sua vida hoje? Perder um dos meus filhos. Então, tudo que for problema, você vai comparar com isso, aí você vai ver que não é problema. Então, hoje eu falo assim, se eu fizer... Então, não, eu falo, o que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada. Então, a gente fica assim, sabe? Mas se vão falar, se vão julgar, se vão... Né? Então, assim, eu falo que... Aí as pessoas acham o quê? Que você tá ficando fria, indiferente. E não é. É só uma maneira de você ver que... Se priorizar. De priorizar, de se poupar. Eu acho que é se priorizar e se poupar. Mônica, uma coisa interessante é também, assim, a gente escolher nossas batalhas, né, também, né? Eu acho que é interessante. Falei hoje para um paciente, ela falou, o que você acha? É uma mediação de conflito. Eu falei, é sua batalha? Escolhe. Se for sua... Né? Continua. Agora, se não for sua, para que você vai gastar energia também? Exatamente. Né? Eu vi que da Mônica que veio, que nós conhecemos, né? Que veio de rosa, que eu brinquei, poderosa veste rosa, poderosa veste qualquer cor agora, né? Para uma Mônica tão madura, ao mesmo tempo que você mostrou não teve destemida, mostrou sua vulnerabilidade, né, enquanto mulher, enquanto pessoa. Exatamente. Mas também você, olha, eu tive aprendizado. Tenho coragem, estou lá. Exatamente. Como diz o Zagalo, vão ter que me engolir. Exatamente. Se não quiser. Eu falo, talvez lá seja o seu lugar. Exatamente. É o que eu falei. Então, assim, hoje eu tento realmente viver o hoje, sem se preocupar com amanhã, mas sem procrastinar também, né? Porque eu falo E na realidade, quando você faz muita coisa, você acaba se sobrecarregando, você acaba deixando, né? Então, por isso que eu falo que o aprender a falar não é difícil. Mas eu teve uma psicóloga falando, né? Que cada não que você fala é um sim para você, né? Então, eu falo assim, que hoje eu não deixo de fazer. Eu não deixo de fazer. Eu acho que é da minha essência ajudar, sabe? Ver as pessoas bem, saber que as pessoas estão bem. Então, me faz bem saber que eu fiz o bem, né? Que eu ajudei a melhorar a vida da pessoa, nem que for um mínimo que for, sabe? Mas eu falo... Isso sem me prejudicar, sem eu ter que abrir mão de alguma coisa por isso, né? Então, acho que é isso. Acho que
é esse realmente amadurecimento. Eu até brinco, falo que pena que a gente amadurece muito tarde, né? Mas aí todo mundo fala, se você não passasse por tudo que você não passou, hoje você não estaria Eu digo que a árvore, o fruto não cai longe da árvore, né? Então, assim, tem as suas questões de gerações, e aí você foi quebrando ciclos, e aí tá você, Mônica, aqui conosco. Ai, gente, vai ter que ter um repeteco. Ai, Mônica, infelizmente o nosso tempo tá acabando, mas foi tão um bate-papo tão gostoso, suave. Para mim também. Eu falo assim, eu fiquei tão assim apreensiva, né? Nossa. De novo, né? A gente fala, mas o que eu vou falar? Ainda a Cláudia falou assim, ai, vamos fazer várias perguntas. Eu, quem? Sabe assim, que pergunta? Então. Mas é realmente isso, é um bate-papo, né? E a gente ter, porque eu acho assim, é a oportunidade que a gente tem de estar aqui falando que somos seres humanos, somos mulheres, somos seres humanos, né? Temos qualidades e defeitos, né? E passamos por tudo isso, por menopausa, por filho saindo de casa, né? Briga com o cabelo, né? Eu falo que agora, nossa, com o corpo, né? Então, assim, e realmente, se você não se priorizar, se você não for seletiva, acho que essa é a palavra, o seu corpo vai falar. O seu corpo vai falar, né? Então, acho que o corpo vai dando sinais. E o meu foi dando sinais também, né? De que eu tinha que desacelerar, eu tinha que... Até tem uma atriz, eu não vou me recordar o nome, que ela falou que durante a nossa vida, a gente vai carregar uma sacola. E nessa sacola a gente vai colocando pedras. Pedras que não são nossas. E aí chega um momento que você tem que começar a deixar as pedras. Porque senão você paralisa. Você não vai para frente, né? E é isso. Hoje o que eu priorizo na minha vida, né? É saúde física, saúde mental. Fiz terapia, né? Depois, né, da morte da minha mãe, fui fazer terapia. Foi a melhor decisão da minha vida. A morte da sua mãe foi foi muito mudança. Eu acho que assim, foi é que a gente fala, né, mudança de fase. Sim. Então, eu fui fazer terapia, falo para qualquer pessoa que é assim, realmente não é necessário. Não é louco quem faz terapia. Não é, né? Louca quem não faz. É louca quem não faz, né? Mas assim, realmente, na terapia, até brinquei esse ano, falei assim, olha... Quem tiver problema esse ano, procure a psicóloga, porque pelo menos ela ganha para ouvir os problemas, né? Mas eu falo, e na realidade é isso, é um profissional que ele vai estar te orientando a fazer o que é melhor para você. E é onde ninguém gosta, né, às vezes, né? Porque fala assim, ai, tá assim por causa daquela psicóloga lá que tá colocando coisa na cabeça. Não é? A gente ouve falar isso. Quando a gente começa a mudar, fala, nossa, agora você tá com psicologista. Então, e não é, gente, porque a minha nora, né, a Gabi faz psicologia e eu gosto muito, sempre incentivo ela a fazer, a trabalhar na área, porque realmente é essencial, cuidar da saúde física e mental. Mônica, a gente tem que acabar com o dia que eu tava Eu queria que você deixasse alguma coisa para o pessoal, para suas eleitoras, para os seus eleitores, para todo mundo. Fala aí, para a gente fechar com você hoje. O que eu gostaria de deixar aqui, então vamos, né, a gente está se aproximando aí para o Dia das Mulheres, né, é que realmente que a mulher pudesse ter esse olhar para ela, realmente se olhar no espelho, saber quem é ela, se descobrir ajuda, né? E buscar ajuda, né? Eu sempre falo, né? Uma pode levantar a outra, nunca é tarde. Eu sempre falo, para tudo existe um tempo, né? E eu acho que não desistir, né? Não desistir, cada vez mais é desafiador ser mulher, mas esse é o meu recado, né? Que elas não desistam delas mesmas. Né, que elas se priorizem, que elas se coloquem lá na agenda, que elas façam, né, essa escolha diária, que elas sejam mais seletivas, né, e né, para as minhas eleitoras, para os meus eleitores, que se precisar eu sempre vou estar à disposição para o que precisar.
É isso. Ai, pessoal, que linda, que fofa. Recebo o reconhecimento do Femininas Podcast. Obrigado, Mônica. meninas. Foi Obrigado tudo um processo mesmo teu, viu? por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês na Casa Nova, né? Que eu não conhecia. Tá tudo muito lindo mesmo, né? Vocês também, viu? Vou falar, quando eu vi vocês, também vocês evoluíram, vocês estão também, né? A gente caminhando para essa. Isso que é bom, né? A gente vê sempre essa evolução, né? Vocês estão de parabéns. É tudo muito lindo, muito acolhedor, né? A energia é muito boa. E é um prazer estar aqui com vocês. Volte sempre. Sim. Volta, é só chamar que eu volto. Quem sabe daqui 4 anos como prefeito. Ai, Cláudia, vamos mudar a conversa. Corta. Beijo, né? Beijo.